Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Entrevistas. Essa semana a gente vai falar de política e eu sempre digo, para falar de política, o nosso maior aliado é a informação, estar muito bem informado, e é isso que eu sempre venho trazendo, buscando trazer aqui no Entrevistas cada semana com um convidado diferente e com um tema diferente. Essa semana eu convidei o deputado estadual Fabrício Gandini para falar conosco sobre a sua atuação. Muito bem-vindo, deputado. Obrigado, prazer é meu de estar aqui com vocês. Nosso convidado é deputado estadual, mas a trajetória dele começou de bairro, de vereador. Verdade. Como é que é isso? Qual foi o bichinho da política que te trouxe até aqui? Foi a escola. Engraçado, eu estudei aqui, no bairro Jardim Camburi, onde a gente está hoje, e numa escola particular, era Renovação. E quando eu fui para a escola pública, e aí foi o IFES, antigamente a escola técnica, né? Mas chamamos hoje de IFES, eu vi a diferença em relação ao acesso que as pessoas têm, né? E ali eu tive um contato grande com problemas na educação, falta de professor, mesmo sendo uma escola de extrema excelência, né? A gente tinha lutas que eu não tinha na escola particular, que não faltava, não tinha problema com falta de professor, não tinha problema com questão de pegar o ônibus, não tinha... Então, uma série de coisas que foi me colocando na política. E eu fui discutindo, fui para o Grêmio da Escola Técnica, e aí que eu me envolvi de fato com a política partidária, né? A gente fazia muitas ações para melhorar o ensino, e em certo momento a chave virou com o convite que eu tive para disputar a eleição de vereador. E o Fabrício Gandini foi não só um vereador, foi vereador por 2 mandatos? Três mandatos. Três mandatos. Mas em uma das suas eleições foi campeão de votos, né? Eu 2 vezes fui mais votado da cidade de Vitória, né? Eu tive a honra de ter 8.955 votos para vereador. É um número que até eu fiquei muito surpreendido, mas eu julgo que a população entendeu, né, a proposta do nosso trabalho, e eu fiquei muito feliz. Foi uma eleição muito vitoriosa. E foi de parlamento para parlamento, de vereador para deputado estadual. Isso. Qual é a sua maior marca nessa trajetória? A gente teve uma disputa aí no meio para executivo, mas a gente vai falar das atuações de fato, de legislativo para legislativo. O que te marcou nisso e como é que é trabalhar com o parlamento? Então, eu tive a honra também de ser presidente da Câmara de Vitória, né? A gente fez modificações importantes ali na Câmara, acabamos com o voto secreto, né? Conseguimos reduzir orçamento para que a gente pudesse devolver à cidade recursos para aplicação em educação, em segurança. Fizemos uma grande transformação ali na estrutura da Câmara, montamos uma estrutura de fiscalização de todas as escolas, unidades de saúde, todos os equipamentos públicos, né? Ali foi um momento importante do meu mandato. Tanto que eu fui convidado à época até para ser candidato a vice-governador. Tanto pela projeção que aquela presidência me deu. E agora, na Assembleia, meu segundo mandato agora, fui reeleito no ano passado, e tivemos leis importantes e estou atuando muito fortemente agora na questão da Comissão de Meio Ambiente. Uma lei importante que eu considero é a temperatura nas salas, né? Nas escolas, que a gente sabe que no verão a gente sofre um calor extremo e a gente essa questão das mudanças climáticas só vai piorar. A gente então fez uma lei que seja obrigatório, né? Que tenha o ar-condicionado ou uma temperatura adequada, que seja da forma que for você conseguir chegar a essa temperatura, que é em torno de 23 graus, para que o aluno consiga ter facilidade de estudar, né? Dependendo do ambiente, o cara não consegue nem estudar. Então, essa é uma lei importante. Tivemos a do autista agora, recentemente também, que a gente tornou o laudo permanente, que o poder público tenha que aceitar esse laudo sem reter esse laudo. Então, fizemos uma série de modificações, também foi outra lei super importante. E estou atuando muito fortemente agora para liberar 537 unidades, que aí é um trabalho do governo federal junto com o Estado, unidades habitacionais ali em Barra do Riacho, que é também... As últimas semanas foram intensas aí para a gente conseguir avançar, entrei com ação judicial agora na Justiça Federal, e nós estamos na expectativa dessas 537 famílias entrarem. Na realidade, assim, o mandato, ele
do legislativo, ele só faz sentido se você conseguir ver a modificação na vida das pessoas. Você conseguir mudar para melhor a vida das pessoas. Então, meu foco é esse, tanto na questão ambiental, quando eu estou lá, eu sou vice-presidente da Comissão de Educação, presidente da Comissão de Meio Ambiente, e tem essa frente parlamentar da habitação. Então, quando eu consigo ver as pessoas, mudando a vida das pessoas, melhorando a vida das pessoas, é o que faz sentido para a gente, que entrou na política. Eu entrei muito novo, né? Comecei a militar na escola técnica com 18 anos, mas com 24 para 25 já disputei a eleição, né? Então, foi muito novo. E, deputado, o senhor também disputou a eleição para prefeito de Vitória, né, em 2020. E aí, naquela situação, naquele momento, que parecia que o senhor estava com uma grandíssima vantagem, porque naquele momento o prefeito era Luciano Rezende, do seu partido, então era o candidato da situação, né, o candidato do prefeito. Hoje, passando, né, a gente está às vésperas de um novo ano eleitoral. Sim. O senhor já consegue fazer um diagnóstico? O que aconteceu? Porque o senhor parecer tão bem e acabar ficando na terceira colocação? A gente tem fenômenos no país em relação... A gente fala na política de ondas, né? Tem uma onda mais à direita muito forte e que polarizou aquela eleição de uma forma... Né? Tinha um candidato mais alinhado com a questão da extrema-direita e tinha um candidato também que já tinha sido prefeito, né? da esquerda, não digo extrema-esquerda, mas da esquerda, e já tinha sido prefeito da cidade. E acabou que o voto foi polarizando. Isso acontece, as eleições são... A cada momento você tem uma perspectiva do eleitor, né? Ele está querendo... Vitória tem uma característica, né? Ela sempre foi mais ao centro, Vitória, e era essa a nossa perspectiva. Nossa aposta foi isso. A Vitória escolheu novamente um candidato de centro, né? Que conseguisse... fazer um equilíbrio dessas duas pontas, vamos dizer assim. E na última eleição a gente pendeu mais à direita, a gente, como viu, a eleição presidencial também mais à direita. Isso que eu ia perguntar, o senhor não é um deputado, não tem uma atuação política de extremos. Isso. O senhor não tem nem à direita, nem à esquerda. E aí, isso... também a gente viu que nas eleições de 2020 para cá, e a gente já teve mais uma, que, querendo ou não, a população está dividida, né? Eu acho que essa é uma tendência. A gente vê o sistema americano já é assim, o sistema em outros países também são assim. Acho que é uma tendência a gente polarizar. O que vai acontecer no futuro, a gente não tem clareza, mas eu acredito que vai ter essa polarização mais clara, quem é esquerda e quem é direita, isso vai ficar claro. Mas você vai ter uma aproximação desses dois polos, não vai ser tão extremo, né? A gente não vai, vota ou na extrema esquerda ou na extrema direita. A gente vai ter aí uma aproximação dos pensamentos e essas discussões vão passar mais por essas questões ideológicas pontuais, como a questão da igreja, a questão do aborto, isso divide muitas pessoas, e o trabalho está ficando menos considerado. E eu sempre tive meus mandatos apoiados em muito trabalho, né? E aí a pessoa não quer saber mais do seu trabalho, ela quer saber se você é esquerda ou se é direita, né? E isso é um desafio para a pessoa que baseou toda a sua estrutura de mandato. A história. Toda a sua estrutura de mandato é baseada numa entrega, numa aliança que você faz para conseguir empreendimentos, trazer, por exemplo, essa discussão que eu estou fazendo lá para conseguir que essas 537 famílias, eu sei que eu vou ter um retorno deles, mas isso para a sociedade já não faz tanta diferença. Talvez boa parte dessas famílias vão lá na frente perguntar se é esquerda ou se é direita, para votar em mim. Então, assim, é algo que tem que fazer as pessoas vão ter que se reinventar nesse processo. E aí, uma outra questão também nesse tema é a questão do voto religioso, né? E o senhor é uma pessoa, uma figura pública que sempre se colocou como evangélico, não é isso? Eu sou da Igreja Batista. Da Igreja Batista, e a gente vê o quanto o poder do voto evangélico e o discurso nesse sentido também. Como que o senhor avalia isso? Quem é o seu eleitor e quem é este eleitor na sua avaliação? Eu nunca utilizei isso para ter ganho eleitoral, né? Eu acho que isso nenhum político deveria utilizar a religião. Só que você tem questões que são caras às pessoas que você se relaciona. Por exemplo, essa questão do aborto é uma questão muito clara para os evangélicos, para quem, né, da religião cristã. Então, assim,
isso tudo vai definir no futuro essas questões partidárias. Eu tenho um voto muito atrelado à questão da igreja, mas também tenho um voto aqui no bairro Jardim Camburi, que é um voto que aí se mistura um pouco, né, pelo trabalho. Então, assim, eu compreendo o meu eleitor, eu tenho uma clareza, mas eu sempre fui mais ao centro, né? Hoje eu vou ter que me posicionar com mais clareza em relação a isso, porque senão a gente vai sumindo no processo eleitoral. Porque, como eu disse, as pessoas estão menos preocupadas com o que você fez e mais preocupadas aonde você está, quais são suas ideias. Isso não é ruim, eu não acho isso ruim. Eu só acho que o eleitor precisa equilibrar um pouco mais, né? Quem sou eu para falar para o eleitor o que ele deve escolher, né? Mas, assim, não só considerar se você é de esquerda ou de direita, porque você tem péssimos políticos de esquerda e péssimos políticos de direita. E tem ótimos de esquerda e ótimos de direita, é claro, Sim. com pensamentos diferentes. Claro. E aí o eleitor, primeiro, ele vai fazer a divisão. Depois ele tem que olhar, eu sou de direita, vamos dizer assim. Vou olhar dentro desse grupo de direita quem trabalha, porque não adianta só ser de direita, porque infelizmente a gente está fazendo escolhas terríveis. Por quê? Porque é o cara que briga. É o cara que briga para um lado para o outro e o cara nunca deu um dia de serviço para ninguém. E tem também as redes sociais, que ganharam cada vez mais espaço. Então, você tem que discursar e tem que mostrar que veio. É isso. E esse é um desafio, até para mim, porque eu sou um pouco tímido. Algumas pessoas até falam, Gandini não falou comigo, mas é porque eu sou tímido. Eu tenho desde novo, eu tinha dificuldade para apresentar trabalho na escola, você acredita? E eu não sei que eu fui me envolver em política, né? Eu falo, meu Deus do céu, como que eu me envolvi nisso? E essa timidez me dificulta mais na rede social. Então, eu tô tendo que me reinventar. De vez em quando eu tento dar um passo a mais, mas sempre muito cuidado para não virar caricatura, né? Tô vendo a galera dançar e eu falei, dançar não dá para mim, não. É demais. Ô, deputado, mas o senhor está envolvido, de fato, né, com mais é o 5º mandato, 3 de vereador, 2 de deputado estadual. E 2024? Então, o que eu penso em 2024? Eu não acredito nos projetos que estão colocados. Nem o que é atual, eu acho que é um projeto que não está dizendo o que quer para a cidade. A cidade não tem, assim, qual é a clareza que a cidade quer na área de transporte? Não sabemos. Tem ações isoladas. Da educação, qual é a clareza? É a escola integral? Nós vamos partir para uma escola de tempo integral? É isso que nós vamos sair do IDEB de tanto para tanto? Não vejo essa clareza também. Saúde, nossa, está um desafio enorme e a gente não consegue ver avanço. Inclusive tem um vereador aliado nosso, o Vinícius, está mostrando o caos que está no atendimento. Então, assim, eu não vejo clareza da política pública, porque a política pública ela precisa informar para onde você quer ir, para onde você quer chegar com ela. A nossa prioridade é o carro, a nossa prioridade é outro modal de transporte, a nossa prioridade no centro é transformar aquilo, o bairro do centro, num atrativo turístico da cidade, ou não. Ou a gente vai ficar, aí reforma um prédio. Tem uma política pública? Não tem. Então, assim, esse projeto, para mim, está fadado a fazer algumas obras, entregar e discutir eleitoralmente. Não vejo para onde a cidade vai apontar. E o projeto anterior, que está colocado também, até porque ganhou força, porque o governo federal agora está com o PT, também acho que não é o que Vitória precisa de volta. Teve muito recurso, avançou até em algumas áreas sociais importantes que precisava avançar, mas teve muito escândalo, muita questão de corrupção e tal, que eu acho que Vitória não merece voltar a esse passado. Então assim, eu acho que nós temos que construir um projeto, uma terceira via. Eu estou aqui para tentar construir com outros grupos uma terceira via. E o senhor fala, então, como foi o resultado da eleição que o senhor ficou na terceira colocação, Exato. Que é o Lourenço Pasolini e hoje o deputado estadual, que divide o plenário da Assembleia com o senhor, que é o João Coser. Então, o senhor, na sua avaliação, nem João Coser, nem Pasolini. Nenhum dos dois, eu acho. Mas a gente tem outros ex-prefeitos também já se colocando, de alguma maneira, como pré ou avaliando o ambiente. Isso. E algum desses nomes teria o seu apoio ou o senhor quer apoio de algum deles? Eu acho que nós temos que construir isso juntos. Eu tenho buscado, tenho dialogado com o Luiz Paulo,
temos, né, no nosso partido tem o Luciano, tem o Mazinho, que foi candidato também dentro do partido, tem o Majesc também, que seria um nome novo. Eu acho que a gente tem que aglutinar. Se esse é o entendimento deles também, que precisamos de uma terceira via, de algo novo, né? Vamos desprender desses que já tiveram a oportunidade, vamos para algo novo ou algo que a gente possa ter consciência de para onde a gente está indo, que a gente construa isso juntos. A minha vontade é que a gente construa uma terceira via. Não necessariamente sendo meu nome, estou muito tranquilo quanto a isso. É claro, ser prefeito de Vitória seria uma honra. Eu acho que é uma honra. Quem foi já sabe disso. Um desejo? Eu sempre tive, né? Mas, assim, com muita tranquilidade. Eu estou com 43 anos, né? Então, estou muito tranquilo de construir. Eu acho que o momento agora é de escolher algo que, de fato, faça diferença para a vida das pessoas nos próximos 4 anos. O deputado, o senhor falou de nomes que estão dentro da federação que o Cidadania está, né? Cidadania e PSDB. É mais? Cidadania e PSDB. Isso. E o senhor já foi presidente do Cidadania. Isso. Entregou o mandato de presidente. Qual é a sua situação dentro do partido? Não, eu tenho... Assim, o Cidadania é um partido, né, que eu entrei já tem mais de década e que eu tenho muito orgulho de ter construído a história junto com o Cidadania, né? Eu tive uma decisão particular minha, me afastei da presidência, mas continuo no partido, né? Estou ajudando, inclusive, o atual presidente, o Marcos Guerra, a fazer a discussão estadual. Ingressei com esse pedido da possibilidade de eu sair. Estou avaliando se a justiça der o parecer positivo, eu vou estudar as possibilidades dentro desse contexto ideológico. Eu estou estudando qual o passo que eu vou dar, até nessa perspectiva de futuro, que eu acho que vão ter 2 frentes só no país. Nós chegamos a 13 partidos que passaram a cláusula. Acredito que para a próxima eleição, sem ser de 24, de 26, nós já vamos ter só 7. E depois de 26, que a cláusula aumenta para 3%, creio que nós vamos ter isso diminuído. Então, nós vamos ter 2 frentes. Eu preciso me posicionar agora onde eu quero ficar lá na frente. Então, assim, se eu errar esse movimento agora, eu tenho que fazer com muita tranquilidade. Por isso que eu tenho falado com as pessoas, eu vou comentar sobre essa perspectiva da minha decisão se eu tiver anuência. Se eu não tiver anuência, eu vou continuar dentro do partido, construindo essa frente. Digamos, tive anuência. Vou fazer um movimento para outro partido. Vou continuar fazendo, em Vitória especificamente, essa discussão da terceira via. Deputado, e existem alguns... É ventilado que o PSD abriu a porta para os senhores, nomes do Republicanos também. São muitos convites? Tem algumas questões. Eu estou preferindo não falar antes, porque eu preciso saber se eu vou realmente poder fazer essa discussão. Então, inclusive, todos que me procuraram, eu falei... Vamos aguardar, porque eu não sei se eu vou sair, né? Eu vou ter uma carta de anuência, só que eu tenho já a carta de anuência, eu tenho homologada na justiça. Após isso, eu vou tomar uma decisão que vai afetar o meu futuro. Então, assim, é uma decisão com muita calma, avaliando tudo. Não é leilão, eu não vou para... quem vai me dar espaço para isso, aquilo, não. Eu vou fazer uma decisão que tem coerência com a minha história, que tenha coerência com a política e que eu possa, lá na frente, não me arrepender. E qual a sua avaliação sobre federações? A gente falou, né, PSDB e Cidadania estão juntos numa federação. Isso para o senhor, em algum momento, por conta dessa federação, te fez avaliar a necessidade de repente, sair do partido ou não é necessariamente isso? Falei que ia falar só depois, né? Não é mole, não. Mas, com certeza, tem relação com essa construção da federação, meu processo decisório. Mas não é só isso. Mas no futuro a gente vai deixar isso mais claro, me comprometo a passar para você exatamente o que motivou todo esse processo. Deputado, agora voltando para falar da sua atuação como deputado, o senhor até comentou, eu já fui convidado para ser vice-governador, foi com o Renato Casagrande, quando o senhor concorreu, que não chegaram a ser vitoriosos, mas mostrou ali que a sua atuação realmente chamou a atenção para construir uma chapa. Mas, nesse mandato novo que o senhor está, neste momento,
em alguns momentos a sua fala, os seus discursos foram bastante agressivos e até contrários, pareceu de um passo para a oposição. Qual é a sua posição diante do governo Renato Casagrande? Então, o Renato tem uma longa história, né? Tanto com o Renato quanto com o PSB, né? Lá atrás, o Cidadania, né? Principalmente, a gente teve aliança para governar a Vitória, aliança para disputar o governo do estado, e eu não tenho nenhuma divergência capital com eles, mas nós temos pontuais divergências em alguns assuntos. E eu tive alguns momentos em que eu fiz alguns questionamentos, mas pretendo continuar votando tudo que for bom para o Espírito Santo. Então, essa é a minha postura. Foi minha postura assim com o João Cosme nos 2 primeiros anos que eu tive como vereador. E nos 2 primeiros anos eu tentei ajudar o governo, mas percebi que aí descambou para uma questão mais da corrupção e que a gente passou a fazer uma oposição mais clara. Mas o governo Casagrande, o nosso processo é mais de ajudar o governo do estado. O que for necessário o que for positivo, eu vou continuar votando na Assembleia, como tem feito, né? O governador tem atendido bastante os pleitos que a gente faz para o interior do estado. Então, assim, é o que eu falo com eles, me permitam divergir. Eu acho que até ajuda. Eu falo que o governador, se ele enxergar que eu sou um crítico, mas não sou um crítico pela crítica, né? Quando eu faço minhas observações, tem alguma motivação clara que eu estou colocando para eles, então eu me sinto até, de certa forma, um aliado, porque quando você coloca que as coisas para melhorar, como eu fiz naquele projeto em que a gente teve vitória, né? Depois ele sancionou. Então, eu não vejo motivo para achar que eu sou um opositor. Não sou um opositor. Nem independente. Eu me sinto, assim, com uma certa independência, mas com muita tranquilidade para criticar quando eu prefiro fazer as críticas internamente. Como eu fiz com o Luciano bastante vezes, discutindo assuntos, até que eu fui vencido várias vezes, mas prefiro fazer internamente. Mas quando chega no limite que as pessoas não ouvem, e foi o caso no início do ano, eu acabei fazendo uma crítica mais profunda, claramente, na tribuna. Mas esse não é o objetivo da crítica pela crítica, é sempre que tem alguma discordância clara, né? Enfim. Deputado, para a gente caminhar para o final, o senhor falou bem no início, né, voltando um pouquinho na sua atuação de deputado, que meio ambiente, educação e até habitação são bandeiras que o senhor está muito atento, pastas, situações que o senhor está muito ligado, mas falou também sobre a questão do autismo, né? Então, Sim. Que isso está relacionado diretamente à educação, que a gente percebe isso, que a inclusão na educação é algo que a gente está caminhando ainda a passos muito lentos, mas daqui para frente, né? A gente está agora indo para o segundo semestre de 2023. O que o senhor prepara? Qual é a sua bandeira maior, né? Você falou das habitações, Isso. mas para além disso. Então, nós estamos fazendo uma discussão muito forte em relação à qualidade do ar. O Espírito Santo não tem uma lei de qualidade do ar, é um desafio enorme ainda. A gente vive aqui, né? A gente que mora em Jardim Cambori sabe mais ainda do que as outras pessoas. A gente tem 2 indústrias grandes aqui no nosso quintal, e a gente precisa equilibrar essa discussão. A gente não tem lei, a gente tem um decreto que está muito aquém do que pode ser, dos valores que as empresas podem buscar. Então, nós estamos fazendo essa discussão da Lei da Qualidade do Ar, que é dentro da Comissão de Meio Ambiente. Outra pauta também importantíssima que nós estamos fazendo no estado todo, que é saneamento básico, porque assim, tem uma lei que todo mundo tem em 2033 100%. Mas o papel não vai resolver nada, não. Então, a gente está discutindo município por município. Qual é o plano de investimento? Tem, não tem? Por incrível que pareça, os municípios que têm CESAM têm perspectiva de solução, mas os municípios que são SAAI, que não tem R$1 para fazer investimento, para fazer esgoto. Então, nós estamos fazendo essa discussão município por município,
O governo do estado está com um plano agora de fazer alguns blocos, né, pela lei nova. A questão florestal é outra que a gente está impactando diretamente a questão da qualidade da água também, né? O desmatamento gigantesco nas regiões das montanhas, né? Valorizou muito a região das montanhas e agora as pessoas estão fazendo empreendimentos, mas desmatando tudo, esquecendo que a água que a gente bebe tem a ver com a questão florestal. Então, é outra pauta. Então, do ponto de vista da área do meio ambiente, é isso. Nós estamos bem focados nisso. Eu sou o presidente da comissão. Estamos vendo aí o calor, né, em alguns países. Ontem saiu no Fantástico falando do 40 graus há mais de um mês, né, acho que é no Arizona, não sei, é um estado americano. E as pessoas tendo que ter atendimento na rua, enfim. Nós precisamos estar preocupados com essa questão ambiental. Então, a pauta está muito clara em relação à questão ambiental. Na educação lá, sou vice-presidente, então fiscalizando as escolas, né? Visitando as escolas que a gente sempre recebe uma denúncia ou outra, onde está sendo construído. Então, a pauta é muito técnica. Eu sempre construí meus mandatos assim, né? Sempre com bastante pertinho, trabalho. Sempre pertinho do que o trabalho do vereador também, né? De estar bem perto da comunidade. Essa é a... O vereador é um pouquinho mais pouco mais próximo. extenso, sim, mas... Porque aí você cuida do bueiro, você cuida da rua, do buraco. Mas são sempre as coisas que são essenciais e que às vezes as pessoas não querem olhar muito longe e precisam olhar para perto. Eu me mantenho nessa perspectiva, apesar de saber que lá na frente eles não vão querer saber muito disso, tá? Infelizmente, né? Por isso que eu falo, o eleitor precisa começar a equilibrar. Acho que essa entrevista é importante, é para ele falar, poxa, eu quero votar num cara de direita, quero. Mas escolhe, não vota só o cara que brigou lá, não, porque ele defende a direita. Não, mas o que ele faz? O que ele está defendendo? O que ele propôs? Ele fez algum projeto que realmente modificou a vida das pessoas, né? Acho que isso é fundamental. Aí a gente vai melhorar, de fato, qualificar, mesmo dentro de um aspecto ideológico. Mas vamos qualificar buscando a história daquela pessoa, né? Ela foi liderança, ela ajudou, né, no seu serviço, ela avançou em quê, né? Eu acho que isso a gente vai precisar ainda afinar no Brasil, para a gente melhorar os quadros. Senão a gente vota no cara mais radical de direita ou de esquerda e chega lá, o cara é uma decepção. Tá vendo aí que é preciso de informação. A gente precisa ter a informação como nosso aliado. O Entrevistas vai ficando por aqui. Eu agradeço muito, deputado, por estar aqui conosco. Mais de política, economia, esporte, tudo nas nossas edições semanais de ES Hoje, que você tem edição, você pode pegar a edição em eshoje.com.br e no nosso boletim, que é o resumão da semana no nosso canal do YouTube. Para você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem.